Bem-vindo a Golang SP. Siga @Golang_SP no Instagram e YouTube. Quer palestrar? Participe dos nossos eventos e fique por dentro das novidades. Boa noite, pessoal. Vamos falar agora, então, de concorrência em Go. Antes de começar toda a apresentação, é só uma coisinha. Eu programo Go há um tempo e eu acho engraçado, porque Go é uma linguagem que ela tem poucas palavras reservadas, ela é até fácil de aprender. São 25 palavras reservadas, se eu não estou enganado. Ela é até tranquila de aprender. Mas uma coisa que me chama atenção desde que eu comecei a aprender é que escrever um código em Go é fácil, mas programar em Go é difícil, porque ela tem algumas nuances e peculiaridades, tá? Então, assim, essa apresentação, talvez ela seja um nível um pouquinho, um pouco mais avançado, talvez nem tanto. Eu tentei dosar isso um pouco, e dosar com muitas animações. Então, pequeno disclaimer antes de começar, não precisem focar no código. Quem tiver curiosidade, quiser ver o código, a implementação eu tentei fazer ela de alto nível, então tem muita utilização de canal e nenhuma utilização da biblioteca Sync. Então, vocês vão se surpreender na hora de olhar o código. Então, bora lá. Vamos falar aqui, padrões de concorrência. Eu sou Cássio Botaro, engenheiro de software. Eu trouxe como conteúdo hoje, primeiro eu vou me apresentar formalmente, quem sou eu, e eu vou começar por um Olá Mundo. Que nem eu disse, eu quero ir desde eu quero começar do começo, eu não quero simplesmente jogar os padrões, tá? Então, a ideia é, primeiro dar um Olá Mundo, mostrar um pouquinho, que nem eu falei, tem muita animação, então prestem atenção. Depois eu vou mostrar um padrão, que é o padrão de geradores. Por muito tempo esse padrão foi inclusive um hack que tinha, para fazer iteradores em Go. Depois eu vou mostrar um padrão trabalhador. Depois a gente vai para o grupo de trabalhadores, pipelines. Sim, são muitos padrões. Tá? A gente vai ver um padrão que é o fan-in. Depois a gente vai ver o fan-out. Cada um deles eu vou mostrando com detalhes. Tá? A gente vai ver... Reparem que eu estou subindo um pouco os padrões. Eu comecei bem do básico e agora a gente está indo para uns padrões um pouco mais avançados. Depois a gente vai ver janela deslizante, o padrão de processamento em lote e, por fim, para finalizar, o sistema de ticket. Quem sou eu? Eu já havia falado, mas sou engenheiro de software. Atualmente eu estou como tech lead na Época Cosméticos, do grupo Magazine Luiza. Às vezes me colocam no YouTube e na maior parte do tempo eu escrevo coisas no GitHub, inclusive esses slides já estão no GitHub. Então, quem quiser ir lá dar uma olhada, os slides, na verdade, não, né? O código, todo o código, os slides eu tenho que passar para lá. Na verdade, tem um link lá, essa apresentação, eu já dei ela uma vez na GopherCon. Então, quem quiser dar uma olhada, os slides tem o link lá e todo o código está tudo lá. github.com/cassiobotaro/concorrência-go. Mais um disclaimer, que está até no repositório. Toda essa apresentação ela foi muito baseada nas explicações e apresentação de um cara chamado André Becquet. Então, tem que dar o crédito para ele, porque foi uma das palestras mais sensacionais e foi sabe quando dá aquela explosão na mente? E é por isso que eu decidi depois reproduzir essa palestra e trazer um pouco, o código dele é um pouco diferente do que eu trouxe, mas enfim. E então, começando assim a falar sobre as coisas, antes da gente passar para o Lamundo, o Go ele é fundamentado numa coisa que se chama CSP, tá? Que é Communication Sequential Process. Ele foi proposto por Tony Hoare em 78, mas eu não vou ficar dando toda essa parte de ciência da computação aí. Vamos passar para uma parte um pouco mais prática, tá? Tudo que eu vou apresentar foi bastante influenciado por... tem os artigos, tem algumas coisas, e a apresentação do André, como eu disse. Não dá tempo de eu explicar canais, select, contexto. Contexto eu já expliquei, então quem veio nos meetups aí, 2 meetups para trás, eu falei de contexto. Então, assim, vai conseguir fazer um paralelo. Canais com buffers, tem muita coisa que eu não vou conseguir falar, tem coisa que vai ser apresentada aqui.
Então, vamos lá. Primeiro, um olá mundo em Go. Talvez corte um pouco, quando cortar eu vou tomar cuidado, tá? Mas talvez algumas marmotas vão ficar cortadas, mas é um problema por estar aparecendo a gente ali no cantinho. Na próxima vez eu tento descer o slide. Mas aqui eu tenho uma função, uma rotina principal. Ali está até sem cortar, ó. Quem olhar para lá vai ver. O que acontece, tá? Isso daqui é o nosso Olá Mundo de programação concorrente em Go. Eu tenho uma função. A maneira de você falar para essa função rodar de forma concorrente é acrescentando a palavra reservada Go. Você fala Go e chama aquela função vai rodar de forma concorrente. E eu lembra que eu falei que o Go é fundamentado no CSP? Uma das coisas fundamentais do CSP é que eu tenho processos se comunicando através de canais. Tá? E aí o Go, ele tem como primitivo da linguagem canal. Lembrem, é primitivo da linguagem. Tá? E, inclusive, você pode passar como parâmetro. É que nem uma variável inteira, você tem uma variável canal. Tá? Aqui eu estou usando simplesmente, eu estou criando um canal. Essa anotação de seta aqui, eu estou falando, eu estou esperando o que vem no canal. O canal é um canal mesmo. Imaginem que eu tenho um processo, outro processo, tá? E um cano entre eles, que eu passo coisas por esse cano. E uma coisa que é importante a gente saber é que eu tenho dois processos ligados por um cano. Se eu falo para ele ler aquele cano, ele vai ficar esperando até que algo seja enviado ou o canal seja fechado. Tá? Então, o que vai acontecer aqui antes de eu imprimir, eu estou esperando algo vir por esse canal, então eu estou subindo um outro processo, que não é bem um processo, tá? É bom que se lembre disso, é uma Go rotina. Eu vou passar a te chamar agora só de Go rotina para não haver confusão, concorrência e paralelismo, tá? Eu vou ter uma Go rotina que está rodando. Essa Go rotina, ela tem uma string sendo enviada por esse canal. Essa daqui é a anotação de você falar, estou mandando por este canal uma string. E, por fim, essa string vai chegar e ser impressa na tela. Como é que é isso, então? Beleza, eu tenho minha Go rotina principal. Eu tenho um canal. Eu tenho minha outra Go rotina. A minha outra Go rotina, ela tem uma string. Olá, mundo. O que ela faz? Como eu disse, a Go rotina principal está esperando. Ela não faz nada até então. Ela está escutando, esperando. Canal, tem alguma coisa aí? Não, estou esperando. A minha outra Go rotina mandou por esse canal a mensagem Olá, mundo. No momento que ela fizer isso, o que vai acontecer? A minha Go rotina principal imprime na tela e o programa morre. Um cuidado. Quando você lança uma Go rotina, se sua Go rotina principal morre, ela leva junto todas as outras Go rotinas. Tá? Então, presta atenção nisso. Vamos para o primeiro padrão, então. Agora a gente vai passar por uma série de padrões, e todos nesse mesmo modelo, tá? Eu vou mostrar um pouco de código, bem pouco mesmo, mas o principal é que tem animação de tudo. Primeira coisa é o padrão de geradores. O padrão de gerador, a ideia aqui é você ter uma função que ela vai iniciar uma Go rotina e ela vai mandar uma série de valores através de um canal. Tá? E aí, quem acionou essa função pode, através desse canal, receber todos esses valores. Lembrando, nós estamos falando de algo concorrente. Então, eu tenho dois processos que estão rodando simultaneamente. Duas Go rotinas rodando simultaneamente. Eu vou evitar a palavra processo, porque eu sei que isso vai ter alguém que vai falar, mas não é processo, eu sei, é uma Go rotina. Então, deixa eu já me policiar para não fazer isso. Se vocês repararem, eu tenho aqui, tá? Essa função, ela recebe como parâmetro simplesmente dois números, um valor inicial e um final. Os exemplos são para ser didáticos, então não me crucifiquem pelos exemplos, falando, nossa, mas não tem nada concorrente aí. É por causa disso aqui, tá? Eu tentei ser didático, tá? Se vocês virem aquela anotação ali, que parece que eu estou escutando o canal lá na declaração da função, na verdade eu estou simplesmente falando que esse é um canal de saída, tá? É uma maneira de falar quando você tem um canal de entrada ou um canal de saída. Porque um canal, normalmente, ele é bidirecional, ele é de entrada e de saída. Então, eu estou declarando um canal de inteiros, tá? Se vocês repararem, eu estou fazendo uma Go rotina. Essa Go rotina, ela tem um loop nela que fica gerando valores e jogando esses valores pelo um canal. Que é o quê? É o meu canal de saída. E uma coisa muito importante, se vocês repararem, no momento que termina esse for, eu dou um close no canal.
Esse close é a maneira de eu dizer, acabou, eu terminei. Tudo que eu gerei, acabou. Agora, você pode terminar. Não precisa ficar me escutando mais, porque eu já acabei o meu trabalho. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é isso. Eu tenho uma sequência de valores que vai ser gerada. A minha rotina principal, ela faz o quê? O range funciona com canal, tá? Isso em Go é legal. Então, se vocês separarem esse range de valores, ele nada mais é do que ele está recebendo aquela série de valores gerados numa outra Go rotina e imprimindo na tela. Então, vamos ver isso na prática. Eu tenho minha Go rotina principal, eu tenho meu gerador, eu tenho um canal de comunicação entre eles. O meu gerador gera um número, envia para a Go rotina principal. Ela imprime. No momento que ela está imprimindo, o meu gerador já está com outro número. Se vocês repararem, isso ocorre ao mesmo tempo. Então, esse número ainda não foi pelo canal, porque o canal ele acabou de ler. Agora eu vou enviar. Enviei, um novo número já foi gerado. E assim vai. Pronto, temos mais um padrão, gerador. Próximo padrão, ele é o padrão de trabalhador. O padrão de trabalhador, se no outro a gente tinha um canal para ficar mandando coisas e eu gerava coisas, eu produzia coisas, agora é um pouco o contrário. Eu vou receber uma série de valores e vou fazer algum tipo de processamento com eles. Lembrando que os padrões aqui, eles são plugáveis, tá? Eu posso, por exemplo, pegar um produtor, ligar num trabalhador, o padrão que eu acabei o gerador, colocar no trabalhador e eles vão trabalhar junto. Um gera, o outro pega e processa esse valor. Aqui, por exemplo, eu estou pegando na minha função um canal como entrada e tudo que está nesse canal eu vou lendo e vou imprimir na tela. Tá? O meu main, a minha função principal, é porque aqui eu não, que nem eu disse, eu poderia ter ligado o meu gerador com o meu trabalhador, mas eu preferi usar a rotina principal. Tá? Então, se vocês olharem a rotina principal, o que ela faz? Ela está subindo numa outra Go rotina o meu trabalhador, falando, ó, está em paralelo aí. Então, a minha rotina principal começa a colocar valores ali, e no momento que eu fecho a minha entrada, eu estou avisando, ó, acabei. Então, consequentemente, essa Go rotina também acaba. Por que ela acaba? Porque esse sinal aqui, ele vai fechar. Se vocês repararem lá, ele estava travado, porque ele estava esperando para ler um canal, mas no momento que você dá um close, ele sabe que pode acabar ali. Tá? O for faz isso, tá? Um for range ligado num canal, ele sabe que ele tem que parar no momento que você fecha aquela Go rotina. Tá? Então, vamos ver isso com animação. É a minha rotina principal, o meu trabalhador. Ele está colocando números para o meu trabalhador. Então, o meu trabalhador está recebendo através de canal esses valores e fazendo o trabalho dele. Que aqui, no caso, é só imprimir na tela. Então, está tudo bem. Esses são os primeiros padrões, são aqueles bem básicos, que nem eu falei, a gente vai subindo e evoluindo, e vocês vão ver que eles têm uma certa ligação entre eles, tem alguns que são parecidos. O pipeline, vocês vão ver que ele é bem parecido com esses primeiros que a gente tem. A gente vai falar de canal de entrada, canal de saída, e eu tenho uma Go rotina, enfim, a gente vai indo passando por eles. O grupo de trabalhadores, o que acontece? Até então eu tinha um gerador, uma Go rotina que fica gerando coisas, um trabalhador, um único Go rotina que fica recebendo coisas, mas o problema é que, vocês lembram que eu falei que o canal ele bloqueia? Então, o que acontece? Se tem um trabalhador e ele já está fazendo alguma coisa, eu não consigo ficar escrevendo. Então, uma solução é, eu posso ter um grupo de trabalhadores para trabalhar para mim. A gente já vê isso muito quando a gente está usando banco de dados, outras coisas, que você tem um pool de conexões. E esse padrão eu acho legal, tá? Esse grupo de trabalhadores, ou carinhosamente chamado pela minha esposa de piscina de marmotinhas, é um padrão onde, o que acontece? Eu vou criar uma série de trabalhadores, mas todos eles são coordenados para trabalharem juntos, eles recebem um único canal por onde vem aquele trabalho, e quem tiver desocupado, trabalha. É isso. Como eu disse, não é foco ficar mostrando código, então eu vou passar por ele aqui. Quem quiser ver com detalhe, está lá no GitHub, tá? O propósito aqui é assim, eu tenho minha rotina principal. Lembrando que eu falo da Go rotina principal, mas poderiam ser outras Go rotinas, tá? Eu uso a principal só para ter um ponto. Eu tenho meu gerador, eu tenho um canal. Esse canal, ele está na minha piscina de marmotinhas e
por consequência, ele tem um outro canal. Esse outro canal está sendo usado para se comunicar com a minha Go rotina principal, para enviar o resultado daquele processamento. Então, o que vai acontecer? Aqui eu estou usando já o padrão gerador, que a gente viu. O padrão gerador, ele começa a gerar número. Esse número é enviado pelo canal. Um dos minhas marmotinhas, que não estava trabalhando, ela pegou para processar. Esse símbolozinho da engrenagem quer dizer que ela está processando. Tá? Aí, a minha função geradora já gerou outro número. Uma outra Go rotina recebe aquele número. Esse 2 lá de cima não é o mesmo 2 que veio do canal. Tá? O 2 é o resultado do processamento do 1. Tá? E esse 2 com a engrenagem quer dizer, ele está processando o valor 2 que ele acabou de receber. E já tem outro valor sendo enviado pelo gerador. Tem gente desocupada? Tem. Então pode mandar, já tem outra marmotinha para receber. E se vocês repararem, aquela primeira marmotinha, quando ela terminou o trabalho dela, ela manda no meu canal de saída, para a minha rotina principal. Então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ó, o 4, que foi o resultado do processamento da segunda Go rotina, ele agora está sendo enviado pelo canal. E, por fim, o 6, que foi o último valor que foi recebido, ele também é enviado pelo canal de saída. Então, você tem um canal de entrada, um canal de saída, aquela piscina de marmota. Eles atuam como uma única coisa. Eles vão receber processamentos, vão executar e devolver por esse canal de saída. Tá? Pipeline. A gente está acostumado a ouvir esse nome para falar de pipeline, CI, CD e etc. Aqui, no caso, pipeline é uma maneira de falar que uma pipeline é uma Go rotina que vai receber trabalhos através de um canal, vai transformar aquilo, fazer algum tipo de processamento ali e enviar para um canal de saída. Só que o mais legal desse padrão de pipeline é que ele pode ser aninhado. Então, o que vai acontecer? Aqui vocês estão vendo um pedaço da pipeline. Isso aqui é literalmente a função da pipeline. Tá? É uma Go rotina, ela devolve um canal que é a saída daquela pipeline, ela recebe um canal, que é a entrada para ela. E se vocês olharem aqui, isso aqui parece que nem é assíncrono, né? Mas nem é concorrente. Mas é. Porque o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma Go rotina geradora para gerar uma sequência de números. A saída ali é um canal. Esse canal eu estou passando para a minha primeira pipeline, que é o dobro, que por consequência eu estou passando para outra pipeline, que é o dobro. E o resultado disso sai num canal que está sendo iterado, e esse resultado dessa iteração está sendo impresso em tela. Tá? Então, eu consigo aninhar, eu consigo fazer esse encadeamento. Tá? Na prática, é isso daqui que eu tenho. Esse daqui é exatamente aquele código que a gente estava vendo. Tá? É um gerador, eu tenho 2 pipelines de dobro. Toda vez que passar numa pipeline, ele vai dobrar aquele valor. E, por fim, a minha rotina principal. Então, vocês estão vendo aqui. E lembrando que aqui pode ser concorrente. Então, eu estou mostrando dobrar valor, mas por que isso é concorrente? É só um exemplo para ser didático. Tá? Gerador gerou um número, mandou como canal, ele está se comunicando com essa outra Go rotina. Tá? Ele mandou o primeiro valor, 1. A pipeline recebeu. O que ela fez? Transformou esse valor em 2 e colocou lá na saída, que é a entrada de uma outra pipeline. E ele já está recebendo outro valor para ele processar. Então, esse 2 que ele está recebendo aqui, ele vai processar. Lá, a outra pipeline já está recebendo o resultado do processamento. Então, ó, vocês estão vendo que as coisas estão andando como se fosse uma pipeline? Elas vão andando e o valor 2 virou... vocês viram que o valor 2 já virou 4, mandou para a minha rotina principal. Agora eu tenho de novo, ó, o valor 3 chegou na primeira pipeline, o valor 4 está chegando na segunda pipeline, e assim vai. Então, aquilo ficaria rodando. Eu não vou ficar animando, não preciso ficar rodando essa animação o tempo todo. Próximo padrão, funning. Tá? Funning ou funil, a ideia dele é, eu tenho múltiplos canais de entrada, mas um único canal de saída. Então, isso daqui eu implementei utilizando a função variadic em Go. Você consegue falar para ele, como canal é um primitivo do Go, eu posso falar para ele, eu tenho uma função que ela recebe N canais, é variádico. Pode ser N canais, ou 0 ou N. E aí, o que eu faço? Para cada entrada que eu tenho, eu vou colocando numa Go rotina para colocar naquele mesmo canal de saída. Tá? Então, imagina que eu tenho várias entradas, mas um único lugar de saída. Por isso que eu brinco que é um funil. Você tem várias entradas, mas um único canal de saída.
Aqui vocês estão vendo como é que ela é usada na prática. Então, eu fiz um tipo de abstração que, se olhando para cá, você não consegue ver, mas essa função fanim, ela está recebendo vários canais, cada um disso aqui é um canal, é o gerador, né? E quando eu itero, eu estou iterando o meu funil. Então, eu só tenho um único canal de saída que eu itero sobre ele e imprimo esse valor. Na prática, é isso daqui que acontece. Eu tenho vários canais de entrada, o meu funil e a minha função principal. Um dos canais escreve, então vocês estão vendo que nem foi o primeiro, foi o lá de baixo. Um dos canais ele é lido, tá, pelo meu funil. Ele vai ser mandado para a minha rotina principal, tudo isso através de canais, tá? E logo que isso acontece, eu já estou lendo de uma outra entrada. Então agora vocês viram que eu li da primeira entrada. Então essa é a ideia do funil, do fanim, tá? Fanim é isso, muitas entradas, uma única saída. E ali saiu um pequeno erro, vocês devem ter visto que ficou 21. Era para ser só o 2 e tirar 1, mas acontece. Pequeno erro na animação. Agora o fanout, ele é ao contrário do fanim. Se o fanim era múltiplas entradas para uma única saída, agora a gente tem uma única entrada para múltiplas saídas. Como é que eu faço isso? Eu vou ter, nesse caso eu estou usando, tá? E aqui vem, eu dei esse exemplo quando eu falei lá no contexto, na minha palestra de contexto, que é o seguinte, eu pego aquela entrada, eu gero uma goal rotina para cada uma dessas saídas que eu tenho e escrevo nelas. Só que uma dessas saídas pode falhar, pode demorar ou pode acontecer alguma coisa. Então eu consigo criar um contexto delimitado por prazo e eu faço o seguinte, eu vou tentar publicar em 3 canais diferentes. Se em tantos segundos não for publicado, no meu caso aqui eu estou descartando, mas você poderia fazer alguma tratativa, tá? Eu quero enviar para celular, para o e-mail e para o WhatsApp. Eu mandei para 3 canais diferentes de saída. São 3 gorrotinas que vão fazer isso. Se alguma delas falha, como eu estou usando o contexto, o que vai acontecer ali, no meu caso, ele vai finalizar o contexto e garantir que a minha variável de controle ela tenha terminado todas as gorrotinas. Isso para não ter um leak de gorrotina, não ficar alguma gorrotina parada esperando, porque vai que meu serviço demora, tá? De novo, aqui é só falando, ó, eu tenho um fanout de sequência de números, eu tenho 2 saídas, vocês estão vendo que eu estou colocando 2 trabalhadores para simular as minhas saídas. E como é que é isso, então, na prática, né? Vamos ver a animaçãozinha. Eu tenho um gerador, eu tenho o meu fanout, quando algum valor chega para o meu fanout, ele distribui isso para várias saídas. Então, se vocês olharem, ele colocou o valor 1 nas 2 saídas. Então, os 2 trabalhadores receberam aquele mesmo valor. E agora ele já está com o próximo valor, que é o 2. Tá? Vamos chegando agora mais para o lado as que são talvez um pouco mais complicadas, mas nem tanto, vocês vão ver. E eu acho que a animação vai ajudar. E a primeira delas é a janela deslizante. Essa janela deslizante, um caso, por exemplo, ela vem para... Antes de eu passar para o código, porque senão vai confundir, ela vem... Vocês pensem o seguinte, nem sempre o meu worker, ele é rápido, ele pode ser lento. Quem precisa consumir, o meu consumidor pode ser lento. Mas eu tenho uma escrita muito alta. O que acontece com isso? Putz, vai dar um problema. Para evitar esse problema, tá? Eu posso ficar segurando, represando isso, e depois, na hora que ele lê, tá tudo bem. Só que se eu ficar represando, pode chegar um momento que eu não tenho onde escrever mais. A ideia da janela deslizante é deslizar a janela. Eu recebi um valor, outro valor, outro valor. Se eu receber um 4º valor e o meu worker ainda não leu, eu posso fazer alguma coisa, normalmente eu descarto ele, a janela desliza, ou seja, eu descarto o primeiro que chegou e eu coloco o que chegou como último. Para que eu posso fazer isso? Sei lá, uma aplicação como eu tenho a posição de um entregador. Ele está me mandando a posição o tempo todo, tá? Mas eu não consegui consumir aquilo. Eu posso descartar algumas posições dele, porque ainda assim eu vou ter aquelas posições intermediárias. É só um exemplo, mas tem outros, tá? Vamos lá. Essa implementação é uma coisa que é legal. Esse buffer, se vocês olharem, ele foi implementado usando o list. O Go tem uma estrutura de dados que é o container list. Isso é padrão, não é lib nem nada disso. O que acontece? Então, escrever tanto no começo quanto no final, porque, que nem eu falei, eu preciso escrever
Eu tiro do começo e escrevo no fundo. Isso, se fosse, por exemplo, no slice, eu tenho que ficar deslocando o meu slice o tempo inteiro e criando um novo slice. Aqui não. O que acontece aqui com a implementação de lista, eu consigo fazer isso porque ele é uma lista ligada. Tá? A implementação por baixo do panos é uma lista ligada. Então, o que eu falei? Nesse caso, eu estou usando uma estrutura de seleção. Uma estrutura de seleção, vocês imaginam que nem um switch case de algumas linguagens, mas que espera a leitura de canais. Nesse caso, eu estou mandando para a saída o valor que ele pega o primeiro valor do meu buffer ali. Tá? Toda vez que eu pegar esse primeiro valor, eu removo, mas isso quem dita é o meu consumidor. Tá? Então, se o consumidor está lá parado e ele ainda não pediu para ler aquele valor, então ele espera, só que como está no select, esse select, se ele não entrar nessa condição, ele entra na próxima. E a próxima condição é a seguinte, está chegando coisa. Toda vez que está chegando coisa, o que eu faço vai juntando. Então, eu tenho um buffer, vai juntando, vai juntando, vai juntando, e quando chega um momento que aquele buffer está cheio, que nem eu falei, eu vou descartando o primeiro valor. Tá? Na prática, é isso aqui que acontece. Tá? Eu tenho uma função geradora gerando valores, a minha janela deslizante. Agora vocês viram que ele ganhou uma janelinha em cima. Ali é porque, que nem eu falei, ele é um buffer. Tá? Então, chegou o primeiro valor, ele coloca aquilo em buffer. Chegou o segundo valor, ele coloca em buffer. O nosso trabalhador ainda não consumiu nada. Vocês estão olhando que ele não tirou nada do meu buffer. Chegou o terceiro valor, o meu trabalhador ainda não tirou do buffer. Chegou um quarto valor. O que eu faço? Eu tiro o meu 1, desloco todo mundo e deixo o meu 4. Assim, na prática, não é bem isso que acontece, tá? Porque, que nem eu falei, a minha implementação é através de um buffer, é uma lista ligada, então o que eu tiro é só, eu desligo o ponteiro de um lado e coloco o ponteiro do outro. É só isso. Aí, agora o trabalhador consumiu. Vocês reparem que ele sempre consome o primeiro. Isso é bom por quê? Porque garante ordem. Se vocês repararem, ele garante a ordem. Ele pegou o primeiro que chegou. Tá? A ordem é garantida nesse padrão. E chegou o 5, ele pegou e deslizou a janela de novo. Tá? O próximo que tem é bem parecido com esse, mas ele é o processamento em lote. O que acontece? Eu tenho alguma coisa, eu tenho algum processamento que seria muito custoso se eu fizesse ele enviando um por um. E eu sei como otimizar enviando tudo de uma vez. Eu poderia mandar de 100 em 100. Só que como é que eu sei que chegou a 100? Então, a ideia do processamento em lote é isso, é processar um conjunto de dados. Eu espero juntar e mando. Essa implementação que eu fiz, ele tem até uma coisa legal, ele tem um canal, que é o canal de descarga, que é, se em algum momento eu precisar descarregar o buffer por qualquer motivo, é só mandar algo por aquele canal e ele vai descarregar. Tá? E isso pode ser, inclusive, pode ser de tempo em tempo. Eu poderia ter um ticker do Go e, de tempos em tempos, o ticker ele manda algo através de um canal. E ele poderia ficar mandando para dar descarga de tempos em tempos e ficar limpando o buffer. Tá? Então, a ideia aqui se deve descarregar, manda aquilo para a saída, o buffer inteiro. Repara que eu não estou mandando um valor, eu estou mandando o buffer inteiro e zera o buffer. Aquele make vazio ali, com 0 e tamanho do lote, é para, cara, limpa meu buffer. Tá? Então, se vocês olharem aqui, isso aqui é a função principal. A minha função principal, ela está ali. Vocês estão vendo o uso da descarga. Ele leu o processamento, ele tem uma entrada para o processamento de lotes, né? E aí eu estou colocando valores, tipo 1, 2, 3, 6, 7. Por que eu faço isso? Na prática, eu estou fazendo isso aqui. Eu mando 1, ele colocou aquilo em buffer. Mando 2, ele colocou aquilo em buffer. Mando 3, ele colocou em buffer. Por quê? Porque seria custoso se eu ficasse, manda 1, passa 1 para o trabalhador. Manda 2, passa 2 para o trabalhador. Eu juntei aquele lote. Agora que eu tenho o lote, eu falo para ele, ó, o lote está cheio. Vocês viram que agora está cheio. Manda para mim o lote. Então, o trabalhador recebeu o lote. E o meu processamento em lote, a minha goal rotina que está ali no meio, ela começa a acumular de novo. Tá? De novo, que nem eu falei, essa implementação ela é legal para vocês darem uma olhada, porque ela tem esse canal de descarga, que é justamente para, putz, eu preciso, por algum motivo, descarregar aquilo, enviar aquilo, sei lá, estava esperando mandar de 100 em 100, mas está demorando muito juntar 100. Eu posso mandar aquilo em qualquer momento.
Sistema de ticket é o último, tá? A ideia do sistema de ticket, ele é muito utilizado para rate limit. É quando você eu tenho um recurso, esse recurso eu tenho um acesso limitado a ele. Então, aqui, por exemplo, eu vou mostrar, o exemplo que eu vou mostrar aqui, ele tem uma série de processamentos, mas durante 1 minuto, imagina que ele consome uma outra API, mas essa outra API tem um rate limit do lado de lá. Então, eu tenho que limitar o número de requisições que eu faço naquele minuto. Aqui vocês vão ver que eu limito, o código que está no GitHub, ele limita a 1 minuto, ele tem 30 coisas para processar, trabalhos, né? Eu chamei de trabalhos, eu acho. Ele tem 30 coisas para fazer, só que em 1 minuto ele só pode fazer 15. Então, ele vai fazer os 15. Se ele fez e terminou antes de 1 minuto, ele espera, na hora que dá 1 minuto, ele consegue fazer de novo. Como que ele faz isso? Sistema de ticket. Um trabalhador, ele passa a receber um canal de ticket e ele só trabalha com um ticket. Se um trabalhador não tiver um ticket, ele não trabalha. E aí, o que a gente faz? A gente tem uma bilheteria, que o que a bilheteria faz? Ela fica gerando tickets de tempo em tempo. Então, vocês já devem imaginar que o que eu vou fazer é o seguinte, minha bilheteria chega, toma, agora eu tenho 15 tickets. Os trabalhadores vão pegando esses tickets e trabalhando. Acabou o ticket, acabou o trabalho. Acabou o trabalho? Não, parou de trabalhar, porque ainda pode ter coisa para fazer. Vamos ver um exemplo prático disso? Que nem eu falei, aqui tem até o exemplo de 30 que vão ser feitos, mas que apenas 10 sejam executados a cada segundo. Então, vocês estão vendo que a bilheteria ela foi configurada para enviar tickets, 10 tickets a cada 1 segundo. Então, eu tenho um monte de gorrotina sendo disparada. De novo, gorrotina leve, disparem um monte. Com essa bilheteria, a bilheteria é uma única gorrotina, os meus trabalhadores estão ali, eu fico mandando trabalho para ele, então esse for ali é para mandar trabalho, só que ele só pode executar aquele trabalho se ele tiver um ticket. Então, na prática, é isso que acontece. Uma bilheteria, eu tenho uma série de trabalhadores, eu tenho a minha gorrotina principal, ela está cheia de trabalho, mas nenhum trabalhador vai fazer nada. Por quê? Porque ele não tem ticket. Então, beleza? A minha bilheteria gerou os tickets. Cada trabalhador pegou um ticket. Agora que ele tem um ticket, ele consegue executar um trabalho. Então, o primeiro trabalhador pegou, o segundo trabalhador pegou, o terceiro trabalhador pegou alguma coisa. Beleza. Terminaram o trabalho. Não faz nada. Por quê? Porque minha bilheteria não gerou mais tickets. Eu estou naquele minuto ainda. No momento que, beleza, deu mais 1 minuto, a minha bilheteria gerou mais tickets. Agora que eu tenho mais tickets, o que eu posso fazer? Cada trabalhador pode pegar um ticket daquele e terminar de processar tudo aquilo que eu tinha na minha gorrotina principal. Então, esses são os padrões que eu queria apresentar. Eu sei que foi muita coisa, pode ter sido até um pouco pesado, por isso eu tentei colocar muitas animações e não tanto código, para não ficar tão maçante. E como conclusão aqui, eu queria dar um recado, que é o recado principal. O Rob Pike é um dos criadores da linguagem Go, tá? Só que eu sei que ler inglês nem sempre é uma coisa legal, então eu traduzi. Ele tem uma frase muito interessante que é: não comunique compartilhando memória, compartilhe memória comunicando. Tá? É o princípio do CSP, se vocês repararem, e a ideia é, evita de colocar, eu tenho um inteiro que vai ser compartilhado entre processos. Isso que é compartilhar memória. Tá? Eu tenho espaços que eu tenho várias coisas concorrentes acessando o mesmo lugar. Isso dá muito trabalho e dá muito problema. Nesse caso de Go, vocês estão vendo que o que eu faço é se comunicar através de canais. Então, os meus processos, eu estava usando um processo porque no CSP é um processo, mas, enfim, as minhas Go rotinas, elas trocam dados através de canais. Tá? E a ideia é, eu compartilho memória através de quê? De canais. Eu mando mensagens de um para o outro, utilizando esses canais. Então, é isso. Eu sou Cássio Botaro em todas as redes. Quem quiser adicionar aí. E quem tiver dúvida, é isso, galera. Obrigado.
Podem fazer dúvidas, as fáceis, por favor. Cara, deixa eu chegar o microfone, porque principalmente quem está de casa... Isso. Boa, parabéns pela apresentação, super bacana, igual do contexto também, que foi maravilhosa. Você tem algum projeto real que você tem resolvido, o mais interessante, o mais até não usual, que você usou algum desses padrões aqui para resolver? Que dá para mostrar, não? Mas que você possa só falar no geral, explicar. Porque, assim, é legal o teórico, mas eu queria ver um caso real que você tem usado, que fez Sim, diferença sim. usar esse padrão. Deixa eu pensar em algum que dá para colocar dá para colocar e explicar, né? Na verdade, vamos fazer melhor. Depois daqui, você me procura, que aí dá para... Tá bom, ok. Eu tenho que lembrar, eu realmente tenho que... Desculpa, gente, quem estiver ouvindo aí depois. Mais alguma pergunta? Opa, parabéns aí pela apresentação, gostei bastante. Valeu. Eu queria saber, assim, né, uma diferença sobre o padrão que você mostrou de janela deslizante para o Buffered Channel, né, que você consegue passar ali a quantidade de itens que vai ter no canal ali, até onde eu entendo. A diferença é só você conseguir definir a tratativa que você vai ter ali em caso que tope esse buffer? Tá, a diferença entre o Buffered Channel e a janela deslizante. Tem como implementar uma janela deslizante com o Buffered Channel, tá? Eu estou pensando aqui, tem como implementar, mas deixa eu pensar a principal característica dela. Que essa da tratativa, se você estiver deslocando ali, que eu estou pensando, o Buffered Channel, você ficar colocando e tirando coisas dele ali, se daria algum problema. Mas eu acho que não, porque o maior problema de um Buffered Channel, na minha opinião, é que ele, às vezes, pode ser causa de problema, porque um channel, ele para quando ele para escutar alguma coisa. O Buffered Channel, ele não para, porque você está sempre podendo escutar mais coisas, né? Eu acho que essa é a principal coisa, é o principal detalhe. Um Buffered Channel, ele, por característica, ele não trava. Vocês viram que, normalmente, o meu código nas coisas que tem canal, ele trava, porque ele segura o canal. O Buffered Channel, ele tem por característica que ele não vai travar. Então, eu estou pensando o que aconteceria se eu posso ficar escrevendo, ele vai bater. Eu estou pensando o que pode dar de eu, talvez o descarte, mas o descarte eu poderia ler dele. Sendo um unidirecional, eu posso ler dele também. Cara, poderia ser uma implementação, na real. Não consigo ver alguma coisa para te falar. De novo, isso daqui é uma das implementações. Talvez poderia ser feito com um Buffered Channel. Valeu. De bater assim, de bate-pronto, eu não consegui pensar em nada. Mais perguntas? Umas mais fáceis, gente. Me ajuda aí. Olá, então, vou fazer uma pergunta mais fácil, porque eu sou iniciante, né? Então, minha cabeça já está explodindo. No sentido mais, comparando entre outras linguagens, sobre esse tipo de tratamento de dados. Ele é um diferencial do Golang. Eu não programo em Golang, então eu estou conhecendo bastante. Eu queria saber, existem outras linguagens que fazem algo parecido, ou ele é muito único nesse aspecto? Tem linguagem que segue esse mesmo modelo, inclusive, CSP. Um modelo de atores, que é bem próximo, que linguagens como Erlang tem, por exemplo. As outras linguagens também vão conseguir fazer algo parecido. Tá? Em Erlang tem até uns outros conceitos muito loucos, daria para falar muito sobre isso. Na real, o que é diferencial do Go é só... ele tem essa concorrência, que nem eu disse, de uma forma mais primitiva. O que te ajuda? Cara, eu preciso lançar uma corotina, Go. Eu tenho que tratar canais. Vocês viram que na maior parte do meu código eu estou usando a API de alto nível do Go, que é a questão de canal. Em nenhum momento eu usei async. Existe um pacote do Go que é async, ele é um pouco mais baixo nível, para tratar lock, para tratar... ele tem coisas condicionais, ele tem tratamento, ele tem
estrutura de dados para você evitar a condição de corrida. Go é uma das coisas que a gente estava falando até aqui mais cedo, né? Causar uma condição de corrida. Sempre tentem rodar seus códigos com menos race, tá? Lembrem de botar o menos race, é uma flag que o Go tem, porque é muito fácil de dar uma condição de corrida e às vezes você não nota, tá? Então, assim, eu não vejo como diferencial do Go. É uma parada bem legal do Go, tá? Tem outras linguagens que fazem seu modelo de concorrência de outra maneira. É legal que quase todas estruturam isso de alguma forma. Até mesmo, sei lá, JavaScript, com seu async await e loop de eventos, é uma maneira estruturada. E se vocês olharem, por exemplo, rinha de back-end, quem viu aí? A rinha de back-end, por exemplo, deu uma briga legal de TypeScript, Go, Rust. Rust, por exemplo, você vai ter um pouco menos de trabalho com memória, porque o Go ele vai tratar, o Rust ele vai tratar memória. O Go ele é mais fácil. Então, como eu falei, ele é mais fácil. Em termos de para aprender, ele é bem mais fácil, tá? O diferencial dele é esse, concorrente e é fácil. Mas você tem uma performance muito boa. Ele é compilado, ele vai gerar um binário. É um binário que você simplesmente pega lá, roda, está tudo muito lindo. Tem suas nuances, suas peculiaridades, mas aquilo funciona. Você troca aí 50 máquinas Java por 3, 4 de Go. Esse é o principal diferença. Ele vai ter, você vai conseguir responder coisas com muito menos, fazer muito mais com muito menos. Mas é só isso que eu vejo de diferencial do Go. Eu não vejo que, beleza, tudo aquilo que eu mostrei aqui seja um diferencial, porque, como eu falei, isso é só um padrão que eu poderia fazer com outras linguagens também, sabe? E tem linguagens que, inclusive, tem o CSP mesmo. Por exemplo, vou pegar um exemplo de Python, que é uma das linguagens que eu tenho como... que eu tenho mais tempo, que eu tenho mais proficiência. Em Python você não tem canal. É muito mais complicado. Vai ser o async, que é o await. Para fazer essa comunicação entre os dois, vai ser um pouco mais complicado. Você não tem um mecanismo primitivo da linguagem para fazer essa troca de... Às vezes eu tenho valores que eu preciso em 2, 3 unidades de processamento separadas. Em Go, eu poderia mandar para o canal. Em Python, eu vou ter um pouquinho mais de trabalho. Mas é isso. Muito obrigado. Parabéns pela palestra, Aninha. Valeu. A última pergunta. Não é? Da hora a palestra aí, mano. Você teria alguma recomendação, assim, geral de quando é melhor usar channel, quando é melhor usar o pacote sync? Tipo, em minha experiência, quando eu vou fazer tratamento de concorrência, eu sinto que é muito mais fácil trabalhar com pacote sync. Talvez até pelo meu background, que eu vim de outras linguagens, é mais familiar. Não sei. Queria saber a sua opinião aí. Não, aí eu já até contando um segredo. Não fala para todo mundo não, mas o pacote sync, por ele ser mais baixo nível, ele tem uma performance melhor para algumas coisas, tá? Só que aí é usar aquilo que está lá para aquilo que você precisa. Se você está, por exemplo, comunicando entre Go rotinas, o channel, você não precisa de usar um syncs. Se você pegar e colocar uma estrutura de dados e botar um lock em cima dela, saca? Cara, você não está fazendo o que o Go pediu para você fazer. Ele te deu essa ferramenta para você fazer, que é literalmente, cara, comunica para mim. Mas, por outro lado, se você precisa serializar algum tipo de dado, o mais recomendado é o pacote sync. Então, assim, de forma geral, que nem eu falei, o pacote sync ele vai ser mais rápido, porque ele é mais baixo nível. Tá? Quando você pega o sync.conditional, até mesmo o wait group, vocês viram que eu não usei, poderia ter usado ali para juntar minhas Go rotinas, tá? Ele vai, agora inclusive ficou muito melhor. Um único método, não achei que isso fosse fazer diferença, mas uma única coisinha, mudança, fez muita diferença. Mas eu, por exemplo, eu usaria, se for em código, produção e etc., eu não subiria para esse nível, porque para controlar o número de Go rotinas, eu não estou comunicando entre processos, eu estou controlando só ali. Eu talvez usaria o wait group. Talvez não, eu usaria o wait group, provavelmente.
tá? Mas aí, já para poder fazer, que nem a pipeline de passar de uma coisa para outra, aí é canal. Então, é muito mais sobre onde usar do que, tipo, usar só um ou usar só outro, sabe? Às vezes é usar os dois, mas no lugar certo. E aí, nesse ponto, tem muito material, assim, é que aqui não deu para mostrar tudo, tem uns repositórios, tem umas paradas até que eu coloquei, são links que tem de referência lá no GitHub. Então, dá para vocês olharem que aí tem algumas coisas interessantes sobre isso, sobre o Weight. O próprio Rob Pike tem uma palestra dele muito legal, se vocês procurarem no YouTube, que ele mostra. Tem uma palestra de padrões de concorrência do Google também, que você consegue ver todo um exemplo feito com canal para quando, tipo assim, para quando é para usar canal. Mas aí, na hora de juntar, ele vai lá e usa o Weight Group, sabe? Enfim. Mas é isso. Respondi? Sim. Valeu. Aí, de novo, o GitHub está lá, está público, caso botaram /concorrência Go. Deixa uma estrelinha lá, né? Dá uma moral. Obrigado, Cássio. Uma salva de palmas, por favor.